Fala Nação Azul, fala galera, simbora pra mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro até morrer e vamos nessa. Eu sou Jonathan Souza, sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal. E antes da gente começar esse vídeo, só pedir pra vocês aí, por gentileza, na humildade, de coração, de cruzeirense pra cruzeirense, você deixar o seu like, vamos bater a metinha aqui, 861 likes, não custa nada galera. Rapidinho, para o seu tempo, um segundo você tá fazendo aí, like pra cima, joinha, e é isso, beleza? Muito obrigado, muito agradecido, Deus abençoe você, a sua família, entre na sua casa e te fortaleça sempre, beleza? Tamo junto? Também não é inscrito no canal ainda não? Inscreva-se aí, vem fazer parte da nossa família e também deixe seu comentário, a sua opinião aqui embaixo. Lógico que o clássico vai ser difícil, né? Clássico, o nome já fala, só que o objetivo aqui hoje era a gente sair com a vitória, era continuar líder, melhor campanha do campeonato para chegar com moral, né, no clássico, né? E a gente conseguiu o nosso objetivo aqui hoje. Então você pode ter certeza que vai ser um jogo bom e a gente vai se dedicar ao máximo para dar essa vitória para o torcedor também. E assim, agora é observar, né, o jogo do Cruzeiro também, já analisar, para a gente ir focado, sabendo aquilo que pode nos surpreender e evitar. Né, mas como eu falei, agora falando de hoje, foi um bom resultado, uma boa vitória, né, com atuações boas de alguns atletas também, vale ressaltar aqui o Renato, né, com a saída do Mastriani, eu sei que criou em todos, né, um e agora, como vai ser, e agora como vai ser, e você pode ter certeza que o Renato ele tem total confiança nossa, e a gente quer muito que ele continue fazendo o que ele fez hoje, gol, assistência, né? Quanto mais o atacante tiver com essa moral, melhor pra gente, né? Então o clássico vai ser um jogo difícil, como todos, mas o América tá preparado e vamos preparar mais ainda para chegar bem, chegar inteiro, para fazer um belo jogo aí. Juninho, só uma pergunta rapidinho, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa vitalidade sua em campo, cara, porque no ano passado todo mundo comentava, pô, o Juninho tá voando no Campeonato Mineiro, você começa de novo dessa forma, marcando gol, voltando para defender. A gente lembra de um seleto grupo aí, né, de jogadores como o Zé Roberto, que jogaram até mais tarde, o Valdo um pouco mais atrás. Você vai entrar para essa turma, para essa galera aí, jogando de alto nível, até com muita experiência? Se eu conseguir chegar na idade que eles chegaram, em alto nível, né, lógico que a gente vai, só que arrastando, eu acho que não é bom, né? Mas é isso, cara, eu nem penso ainda quando eu vou parar, porque quando a gente coloca isso na cabeça, rapidinho a gente para, né? Eu quero continuar desfrutando, né, vivendo esse sonho que a gente sempre sonhou ser jogador de futebol. Eu sou muito feliz com o que eu faço, cara. Então eu desfruto e eu acho que isso é um combustível para mim. Eu entender o que eu era e o que eu me tornei. Então isso é um combustível, faz com que eu corra, me dedique também. E o lugar que eu tô também ajuda muito. Então é isso. Né, feliz pelo gol também, pela atuação. Ano passado parecia aquela bolha que ninguém conseguia fazer nada no Brasileiro. E a gente, por estar no processo também, a gente acaba deixando uma imagem negativa, mas esse ano a gente quer desconstruir tudo que foi feito ano passado e reconstruir uma imagem positiva. Cauã, boa noite, Lucas Sanches da Itatiaia. Eu queria, por gentileza, duas avaliações suas. Uma relativa ao retorno do Benítez, estreando a temporada, qual a importância dele para esse seu novo time, e a outra sobre a ausência do Martinez, mais uma vez. Claro que isso alimenta muita especulação sobre possível saída dele, mas o que você projeta para o retorno dele e para o encaixe dele no seu time também? Sim. Boa noite, Lucas. O Benítez já vinha treinando bem, né, há 2 semanas, com um nível de intensidade alto. O Benítez, nas 2 últimas semanas, ele levou bastante o nível de treino, como estava, né, um pouquinho atrás em relação aos demais jogadores. Então ele teve essa consciência, então é mérito dele. Mérito dele estar hoje no campo, né, porque a gente poderia estar alongado até um pouquinho mais a preparação dele. Então, por mérito de trabalho dele, ele conseguiu minutagem hoje. E sobre o Martinez é aquela questão da inflamação, da tendinite, né, que a gente espera que o mais rápido possível ele esteja pronto para estar nos ajudando. Cauã, boa noite, Isabela Baeta No Ataque. O América agora, o próximo compromisso é o clássico contra o Cruzeiro, né? Queria que você fizesse uma avaliação desse jogo, como que você está pensando em ir com o América, você vai enfrentar, vai jogar o seu primeiro clássico, né, diante do Larcamón, que você e o Larcamón são 2 dos técnicos mais jovens do Mineiro, ele já teve uma experiência, né, jogou contra o Atlético de clássico, como que está a sua expectativa para esse jogo? Sim, o clássico é um jogo especial sempre, né,
Então, a gente vai tratar o clássico como clássico, mas também vamos tratar o Campeonato Mineiro como a gente está tratando, jogo a jogo. Todo jogo para nós é uma final, né? Agora é o clássico, né? Lógico que tem um tempero a mais e a gente espera fazer uma grande preparação para enfrentar um Cruzeiro, que é uma equipe de alto nível, o treinador também de alto nível, e a gente espera estar à altura do desafio. Ô, Cauã, duas questões. O Renato Marques, percebemos que você utiliza ele buscando muito jogo. Ele deu uma assistência, fez um gol. Você tinha falado sobre o Mastriano que cobrava isso muito dele também. Então a primeira pergunta, é isso mesmo? Você quer um atacante que ajude também a brigar mais, não aquele cara que fica mais largado lá na frente? E sobre o Cruzeiro, que é um time que também gosta da posse de bola, marcar pressão, pode ter alguma mudança? Preocupa muito a questão do meio-campo do América. Ali não tem como característica um primeiro volante pegador. Então o torcedor fica meio assim, preocupado se vai ser um meio-campo que tem muita qualidade, mas talvez não tenha tanto poder de marcação. Pode ter alguma mudança aí, pensando nisso, no Clássico? Ainda é cedo, né? A gente vai ver o Cruzeiro na sexta-feira? Sexta-feira. Então, vamos ver como é que o Cruzeiro vai se comportar com a Patrocinense também, né? Fizeram um grande clássico contra o Atlético Mineiro. Então, a gente vai avaliar para saber qual é a melhor equipe para a gente utilizar. Primeira pergunta do Renato, obrigado. O Renato, ele tem essa característica já, né, desde a base, como eu falei anteriormente. Ele é um jogador que consegue perceber bem os espaços, e isso a gente estava trabalhando bem no Mastriani, participou bem dos primeiros gols fazendo essa função também. Então é uma função que a gente pede sim, né, tanto no movimento ofensivo quanto defensivamente, que eles possam colaborar mais. Cauã, gostaria que você falasse um pouco agora sobre o Clássico. No que se refere à questão tática, o que você pode mudar, o que você não pode. Por exemplo, a gente tem o Brenner, que ainda não estreou, vi ele ali no vestiário, é um jogador que já pode aparecer também para esse jogo na relação, por favor. Sim, o Brenner está cada dia melhorando também fisicamente. A gente espera que o mais rápido possível ele esteja pronto. De repente, já para o Clássico, ele pode ter alguma situação de ser relacionado, vamos ver durante a semana. E o Clássico, volta a dizer, é um jogo especial e a gente espera, né, treinar bem durante a semana, preparar bem, baseado também no jogo que eles vão ter na sexta, para a gente saber bem o que vai fazer, tá? Cauã, a gente está em início de temporada ainda, o América tem essa semana livre de jogos e a partir da semana que vem é uma maratona, porque tem Cruzeiro, Vila Nova, sim, depois a viagem para Maringá e o Clássico contra o Atlético. Tem alguma previsão de rodar o time em algum desses jogos para continuar mantendo ainda essa pré-temporada e segurar algum outro jogador que possa não aguentar esse ritmo pesado de jogos? A gente sabia da importância da sequência desses 4 primeiros jogos no Campeonato Mineiro, tá? Então a opção por estabelecer uma equipe de início foi uma opção também de competição, mas também foi uma opção a nível físico e estratégico, tá? Então, a gente vai, logicamente, pontualmente avaliar qual jogador pode entrar na equipe, qual jogador pode ter um pouquinho mais minutagem desde o início, mas é de se ressaltar que quase todos os jogadores do nosso elenco já foram utilizados. E isso é muito importante para o grupo, porque mostra que todo mundo é importante, porque mostra que todo mundo pode ajudar, e essa é a nossa essência e a gente vai trabalhar sempre para isso. Bora contar um detalhe, uma informação importante e exclusiva do Campeonato Mineiro. Temos até aqui 4 rodadas, metade da fase de grupos. Com essas 4 rodadas, 24 jogos. Você acredita que metade desses 24 jogos, ou seja, 12 partidas, tiveram prejuízo para o time mandante? O que eu quero dizer com isso? Que a geração de receita com venda de ingressos não foi suficiente para cobrir as despesas do jogo, como o aluguel do estádio, como uma série de outros pagamentos, enfim, metade das partidas do Campeonato Mineiro terminaram com prejuízo. E até clubes grandes como o América estão nessa lista. O América jogou 2 vezes e as 2 com prejuízo. Foram 64 mil de prejuízo contra o Pouso Alegre e mais 68 mil de prejuízo na partida dentro de casa contra o Uberlândia. O Democrata 2 vezes, o Itabirito 2 vezes, o Pouso Alegre 2 vezes, o Tombense 2 vezes, além do Patrocinense e do Ipatinga uma vez para cada, foram os outros times que também registraram prejuízo. Só para completar, se esses times estão no vermelho, dá para contar que Atlético Mineiro e Cruzeiro vivem em situação melhor. O Galo, especialmente, com arrecadação líquida na soma dos 2 jogos de 2 milhões e 100 mil reais. O Cruzeiro teve uma arrecadação líquida de
360 mil reais. Já o Coelho ficou no prejuízo na soma das duas partidas em 132 mil reais. Ó, vamos lá, vamos comentar. Primeiro que o Atlético teve mais receita mesmo, porque o clássico entre Cruzeiro e Atlético foi na Arena MRV. O maior público da história do Atlético naquela arena e também o maior fluxo em caixa, né? Então, se hoje o Atlético conquistou até agora do Campeonato Mineiro 2 milhões, aí foi por causa daquele jogo, que o faturamento daquele jogo foi mais de 1,5 milhão, né? Então, já muito mais de 1,5 milhão, tá? Pelo que foi falado aí, em torno de 1,7 milhão. Então, desses 1,7 milhão, os outros 300 ele conquistou em outros jogos. O Cruzeiro foi acima de 300, mas o Cruzeiro teve um jogo que foi fora de casa, porque não poderia jogar no Mineirão, né? E o outro jogo marcado no Mineirão, do Cruzeiro, foi numa sexta-feira, né? 4 horas da tarde, né? Uma sacanagem aí da emissora, né? Uma sacanagem aí também da Federação Mineira, para prejudicar o clube. O jogo que vai ter um fluxo maior de caixa é agora contra o América Mineiro. O único jogo, assim, num horário bom, à noite, o pessoal talvez já tá em casa, o pessoal já saiu do serviço, e aí consegue estar presente no estádio. Mas antes disso não teve outro jogo. Primeiro jogo fora de casa, porque por erros da própria torcida do Atlético Mineiro, que lá no estádio de Independência, eles, atleticanos, tacaram coisa no gramado, e quem foi prejudicado foi o Cruzeiro, né? A gente tem que jogar fora de BH por essa punição. E depois a gente jogou numa sexta-feira, 4 horas da tarde, todo mundo trabalha esse horário, gente. Todo mundo, né? E foi ainda, graças a Deus, ainda o Cruzeiro pôs mais de quase 20 mil pessoas no Mineirão, né? Mas aí não é o suficiente ainda pro Mineirão, né? Vocês entendem que o Mineirão cabe quase 65 mil, se quiser colocar até 65 mil pessoas, mas normalmente 63, 62, fica nessa média aí, né? E agora vai ter esse jogo contra o América Mineiro. O América nem se fala, ele falou ali que o América é grande por respeito, né? Mas o América, não vejo o América nem em final de Libertadores colocar mais do que 15 mil pessoas no estádio. Nem se ele chegasse na final do campeonato, na Libertadores, ele colocaria mais de 15 mil pessoas no estádio. E vai ter sempre essa questão aí de não conseguir cobrir o que gastou, né? Vamos continuar aqui. Bora repercutir agora uma informação do meu amigo Everton Guimarães, apresentador de programas na TV Bandeirantes. O HG informa que o Palmeiras está de olho em Matheus Pereira. Meio atacante de 27 anos de idade, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, está emprestado ao Cruzeiro até junho. A opção de compra para o Cruzeiro é de 12 milhões de euros, que podem ser pagos de forma parcelada. Seria de longe a maior contratação da era Ronaldo até hoje. O maior investimento foi feito no Wesley por 3 milhões de euros, 4 vezes menos do que precisaria ser investido no Matheus Pereira. O que joga muito a favor do Cruzeiro é a identificação do jogador com o clube. Matheus Pereira já admitiu que é cruzeirense fanático e foi por isso que resolveu abrir mão de dinheiro para que pudesse se tornar reforço cruzeirense. Na Arábia Saudita ele ganhava 2,5 milhões de reais mensais, o Cruzeiro banca 1 milhão de reais por mês, o Al Hilal banca mais 1 milhão de reais por mês e ele abriu mão de outros 500 mil. Temporada atual de 4 partidas e 3 assistências. É um Matheus Pereira mais participante, é um Matheus Pereira mais protagonista em 2024 e a expectativa é de que ele se comporte assim até o fim do contrato de empréstimo. Sobre o Palmeiras, tentei contato com dirigentes alviverdes que preferiram não se posicionar sobre o meia. Vale a lembrança de que o Palmeiras segue buscando um jogador para essa função, para que possa atuar ao lado do Rafael Veiga. O nome do Maurício era o nome dos sonhos, mas o Internacional insiste em 12 milhões de euros, valor considerado muito alto. Sobre o Matheus Pereira, né, mesmo que haja o interesse do Palmeiras no jogador, mesmo que isso for verdade, o Cruzeiro ainda tem a faca e o queijo na mão, né? O Cruzeiro ainda tem a possibilidade, no direito do Cruzeiro como contratante por empréstimo, de no final do empréstimo ele pagar parceladamente os 12 milhões e ficar com o jogador em definitivo. Claro, tem que ressaltar, tem que convencer o jogador também de ficar no Cruzeiro. Ele é cruzeirense, como o próprio Nicola falou, cruzeirense fanático, né? Mas tem aquela questão, né? Aquela questão lá do torcedor
E lado profissional, tem muita gente que abre mão de jogar no clube de coração por causa de receita financeira. Eu não vejo muito isso no Matheus, que é um cara que já fez o seu pé de meia, é um cara que jogou muitos anos lá fora, né, ganhando na faixa aí de 2,5 milhões por mês, durante muito tempo. Então é um jogador que já com certeza fez o seu pezinho de meia, e eu acho que dinheiro não é o problema pro jogador, né? Eu acho que é aquela questão, mesmo se ele abaixar muito o salário para jogar no Cruzeiro, ainda vai ser um salário alto. E aí que tá, o Cruzeiro tem que mesmo assim fazer o investimento. Não tem jogador no mercado do potencial do Matheus Pereira, não tem jogador. Mesmo você fala assim, o Cruzeiro, eu vou ficar, eu ganhava 2,5 milhões, mas para jogar no Cruzeiro eu vou cobrar 1,5 milhão. Vale a pena porque é um jogador diferente, é um jogador que dentro das características do futebol brasileiro não tem jogador assim, não tem, pode procurar, olha qualquer outro clube aí, não tem jogador do nível do Matheus, que ainda na minha visão, como eu falei no vídeo de ontem, tá a 60% do que ele joga. Aí um torcedor foi no comentário e falou assim, mas por que lá fora ele jogava 100% e ele não foi convocado para a seleção? Por causa da visibilidade do jogar no futebol da Arábia Saudita. Vocês têm que entender que jogador é até uma questão aí de preconceito, tá ok? Seleção brasileira só convoca jogadores que estão na Europa, e se não achar na Europa, convoca aqui do Brasil. Eles têm preconceito até com o jogador que joga no Brasil, tá ok? Se a Europa é o primeiro ponto, Brasil é o segundo ponto, o futebol, aquele futebol que é considerado um futebol alternativo, né, é esquecido. Ninguém convoca jogador, pode estar jogando o que for. Vai convocar o Neymar, porque se deixar o Neymar fora da convocação, acho que a torcida pira. Tá jogando num futebol alternativo hoje, por causa de dinheiro. Que quem vai pro futebol alternativo é por causa de dinheiro. Não tem outra resposta. Não adianta bater no peito e falar assim, meu sonho de jogar aqui, eu sempre sonhei desde criança jogar. Não existe isso. Não existe ter sonho de jogar na China, ter sonho de jogar na Arábia Saudita. Não existe isso. É dinheiro. Então, o Neymar vai ser convocado porque o Neymar já tem um lugarzinho dele na seleção até o dia que ele aposentar, né? Então é essa a questão. Fora ele, nenhum outro não vejo assim. Mesmo que jogue muita bola, vai ter esse olhar do técnico que for da seleção para aquele mercado ali. Tá ok? E só pra frisar uma questão do que a gente falou antes do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, cara, o pessoal não dá prestígio pro Campeonato Mineiro porque a Federação Mineira é uma porcaria, né, gente? Então é por isso que o futebol mineiro aqui, em teoria, só os clubes da capital que crescem, né? Os do interior é abandonado, gente. É abandonado. Teria que criar uma liga, alguma coisa assim, pra fazer sentido pro time do interior. Fiquei muito chateado porque 4 clubes que classificaram pra Série D do Campeonato Brasileiro desistiram de disputar o Campeonato Brasileiro porque não tem dinheiro pra manter o time o ano inteiro. Olha pra você ver que vergonha. Os times lutam pra isso, a vida deles é lutarem pra chegar nesse campeonato e quando chegam desistem, porque não tem dinheiro. É foda, né? Vamos escutar mais notícia aqui. Quero falar agora sobre detalhes da saída de Wesley do Cruzeiro rumo ao Internacional. O ex-atacante do Palmeiras está indo pro Colorado. E toda essa negociação começa com a saída do Pedro Henrique pro Corinthians. O Internacional, buscando uma reposição, pensou no Wesley e chegou a um acordo com o Cruzeiro. A oferta é de 2 milhões de euros, que equivalem a quanto o Cruzeiro ainda deve ao Palmeiras. Só para lembrar, em dezembro de 2022, o Palmeiras vendeu o Wesley ao Cruzeiro por 3 milhões de euros, certo? Depois de 1 ano e alguns meses, o Cruzeiro pagou ao Palmeiras, conforme estava estabelecido no contrato, cerca de 1 milhão de euros. Ainda restam 2 milhões de euros. O Internacional quer o Wesley, mas se recusou a pagar os 3 milhões de euros. E convenceu o Cruzeiro a fazer o negócio pelo perdão da dívida. Então, o Cruzeiro não recebe nada, mas deixa de ter de pagar ao Palmeiras os 2 milhões de euros. O negócio só não foi anunciado ainda de forma oficial, porque o Palmeiras gostaria de continuar recebendo do Cruzeiro. Entende que o Cruzeiro é mais confiável do que o Internacional, mas no final das contas a tendência é que o negócio saia. O Cruzeiro deixa de pagar e economiza cerca de 500 mil reais por mês. Era esse o valor a que tinha direito o atacante nos tempos de Raposa. O Internacional concordou em cobrir esse valor e o Wesley chega para ser mais uma opção
do meio para frente, jogador que não conseguiu vingar com a camisa do Cruzeiro. Foram 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. Vamos ver se no Colorado a coisa melhora. E você ainda confia no futebol do Wesley? Faria essa operação? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Mas então assim, essa mesma argumentação não vale para quem tá vindo? Mas qual é o link? Não entendi. Mas o Wesley do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Mas é que o Wesley não, o Wesley não substitui o Pedro Henrique, né? Não. Só falando do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, se o Pedro Henrique fosse ponta, ele ficaria no Inter. Mas ele não é ponta porque o Cudê não quer. Perfeito. Fim da discussão. Entendeu? Tá bem, e ele vai querer o Wesley. Não, é um jogador muito mais novo, um jogador que tem ainda um potencial, vai ser lapidado. Ok, assim, mas tu tá trocando um jogador de 24 por 33. Tá, não tem comparação entre o Wesley e o Pedro Henrique. Tu vai gastar 2 milhões de euros. É menos que 2 milhões de euros. É quanto é que é? É menos, é 60% de 2 milhões de euros. O que é? 800 mil euros. Porra, 8? Porque o Inter tá com as peles, hein? O Inter tá gastando todo o dinheiro. 1 milhão e 200, perdão. É, o Inter tá gastando todo o dinheiro, né? Parabéns ao Inter. Eu vou dizer para vocês o que eu acho. E eu não tenho nenhum problema, porque os cortes aconteceu comigo com o Alan Patrick. Maravilhoso, por sinal. E os cortes estão aí. Mas e a gente, mais fácil, só que a gente tem que falar. Alan Patrick mais pois é, mas é que a gente tem que falar antes, tá? Sim. E eu não tenho nenhum problema de chegar aqui depois, o Wesley se consagrar, entendeu? E virar tudo aquilo que ele não é, né? Saber o que fazer no momento de decisão do lance, tá com a imagem acertar do Wesley a goleira, do Cruzeiro, Ribeiro. Entendeu? Tudo isso, tá? O problema é que o Wesley, o Inter está contratando um jogador que está em péssima fase, Sim. É um jogador que tem uma enorme dificuldade de entendimento do jogo, é um jogador que tem uma enorme dificuldade para definir o lance, é um jogador que tem uma enorme dificuldade para finalizar. Tu tá falando do Wesley ou do Pedro Henrique? Eu tô falando do Wesley. Apareceu o Pedro Henrique. Tá? Agora, ele é veloz, ele tem um bom drible, né? E ele tem 24 anos. Ok. Tá? Mas só que ele custa 1 milhão e 200 mil euros. Tá com a imagem dele do Cruzeiro quando ele destruiu na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele não destruiu, né? Ele não destruiu, né? Fez gol na final. Como não? Fez gol na final, jogou super bem contra o Grêmio. Eu acho o seguinte... É um menino de 24 anos, Roberto, definiu que a carreira do cara não serve mais com 24 anos. Eu não falei. Eu falei pontos negativos e pontos positivos dele no momento. E a primeira coisa que eu falei é que no momento ele não tem pontos positivos, ele pode chegar aqui e se tornar um sucesso e não tem nenhum problema. Que bom, vou ficar assim, ó, que legal. Tá? Agora eu tenho que dizer o que eu acho. O Inter está fazendo, na minha opinião, uma péssima troca. Eu acho que o Inter faz. Mas é que não é uma troca, esse é o ponto. Não é uma troca. O Pedro Henrique hoje é atacante no time do Cudê. Ele vai concorrer com o Alário, com o Borré, com o Valência, com o Alan Patrick. Ele não vai jogar. São 4 na frente dele, talvez 5 com o Lucas. A gente pode discutir o erro de avaliação do Cudê em relação ao aproveitamento do Pedro Henrique no time do Inter. Mas isso não existe. A posição. Não, a gente Pedro pode discutir Henrique, isso. A gente não pode discutir o Pedro Henrique no Inter, né? A gente pode discutir isso. Pedro Henrique no time titular do Inter? Não. Como o Cudê enxerga o Pedro Henrique hoje? É assim, ó. Esse é o ponto da discussão. O seguinte pra te Esse é o ponto da discussão. O Wesley, o Inter quis. Ele tava aí. O Cruzeiro tá querendo negociar ele há horas, tá? O Pedro Henrique, o Corinthians quer, o Cruzeiro quer, São Paulo, o Vasco quer, o São Paulo quer e o Bahia quer. Todo mundo. Tá? Ribeiro. Então assim, ó, vamos... Olha só, aqui tem que valer tudo, bem, né? Deixa eu só complementar pra gente. Só porque daqui a pouco o Pedro Henrique já não vale mais nada, já é um jogador desprezado, que não vale nada, não acrescenta nada, um jogador ruim, não é, gente? Tem só um ponto, né? O Inter não está doando o Pedro Henrique ao Corinthians, né? O Inter está vendendo o Pedro Henrique ao Corinthians, é uma venda. O Inter está lucrando um valor maior do que comprou o Pedro Henrique 2 anos atrás. Então o Pedro Henrique já é um jogador de 33 anos e o Inter está vendendo o jogador. O Inter não está pegando Pedro Henrique, você está num atacadão aqui, nós vamos tirar ele no ar pro Corinthians. Vendendo, emprestando ou dando, está abrindo mão. Vendendo, emprestando ou dando, está abrindo mão. Ou seja, qual é a avaliação? O Internacional não conta com o Pedro Henrique. O Cudê não conta com o Pedro Henrique. É que parece, Diogo, assim, ó. Tá vendendo, proposta irrecusável. Mas teve outras e o Inter não abriu. Se chegar uma pelo Wanderson, não vai vender. Porque o Inter hoje vê o Pedro Henrique como jogador que não faz diferença. Ele é reserva. Por isso, o Cudê não quer o Pedro Henrique. Qual é o problema de dizer, pô, o Pedro Henrique não faz diferença pro Cudê? O Cudê não quer o Pedro Henrique. Não quer. Como ele não quer o Gabriel? Poxa, gente. Sabe como é que eu comparo a situação, a vinda do Wesley, a do David?
O Internacional está supervalorizando uma contratação Mas deve que, estar ao em alta. meu ver, entendeu, tem sérios riscos pelo momento do jogador, tá? Agora, repito, tomara que dê certo, tomara que o Kudê faça um trabalho, né, que dê tempo a gente fazer um trabalho de finalização, sabe, põe aquela tomada de decisão, né, que ele tem esse problema. Tomara, beleza. Quem fez melhor Agora, temporada, David ou Pedro Henrique ano passado? O Pedro Henrique, né? Não há dúvida nenhuma. O David foi campeão da Copa do Brasil. O David, pensei que falando do Wesley, tá? Mas é que o David já foi. O que me deixa abismado, e é só para ti, Ernst. O Inter na base não tem extrema, mas nenhum para ser testado para reserva. Tu acredita nisso? E há quanto tempo? É o efeito grosso? Não tem nenhum. Na verdade, é o efeito grosso. Na verdade, zero. Tu cobra do Inter uma coisa como se todos os clubes do Brasil lançassem um ponta por mês. E sobre o Wesley, gente, o Cruzeiro fez um negoção, hein? E já dizia o Chaves, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Quem lembra, um tempo atrás, o Cruzeiro trocando o Maurício pelo William Potker, né? E o Internacional jogando essa bomba pra gente, né? O Potker não fez nada aqui e hoje o Maurício é o jogador mais valioso que tem no Internacional, valendo até 12 milhões de euros, mais de 65 milhões de reais, né? E o Cruzeiro hoje, não tô dizendo que o Wesley não pode dar certo lá no time do Internacional, porque é um jogador que tem que chegar lá e esperar pra ver, né? Ele é aquele jogador às vezes, né? Às vezes faz, às vezes não, né? Mas pode ser que dê certo e pode ser que não, como não deu certo no Cruzeiro e também não deu certo no Palmeiras, né? E agora é sempre aquela promessa Wesley, né? Vamos ver o que vai virar lá, mas pode ser aquele negócio, a vingança nunca é plena, matar a alma e venena, porque o Cruzeiro trouxe o Potker, não valeu nada e tá mandando a bomba Wesley pra lá, né? É isso, sobre o Wesley é isso que eu tenho pra falar. A situação financeira é o seguinte, o Cruzeiro pagou 3 milhões pelo Wesley e vai vender por 2, né? Então perdeu 1 milhão aí nesse meio do caminho, o jogador desvalorizou, né? Por não ter jogado bola, né? E o Cruzeiro já pagou 5 milhões ao time do Palmeiras, então falta ainda 10 milhões 610 a pagar. Quem vai assumir essa dívida? O Internacional. Só que o Palmeiras diz que não confia no Inter, que quer que o Cruzeiro continue pagando, porque o Cruzeiro hoje se tornou uma empresa e hoje a questão da dívida com a empresa ela é mais criteriosa do que quando é associativa, né? Então Palmeiras, por essa questão de ser empresa, ela confia mais no Cruzeiro em pagar essa dívida, essa pendência, o Cruzeiro já está pagando em dia certinho, né, do que no próprio Internacional. Então, pode ser que o Internacional passe esse dinheiro para o Cruzeiro e o Cruzeiro repasse para o Palmeiras, né? Mas esse acordo não deixa de acontecer, vai acontecer sim. E o Wesley já tem até dia certo para chegar no Internacional, para ser anunciado lá pelo Clube Gaúcho. E aí, galera, o que vocês acham dessa informação, né? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, vai comentar aqui embaixo, fiquei até o fim, pra eu deixar um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você é foda, você ajuda demais o canal Cruzeiro até morrer. Chegou aqui, não deixou o like ainda? Deixa o like, vamos lá, fortalece a gente aí, na humildade. A meta é bater 961 likes e a gente passar melhor ainda. Opa, graças a Deus, né? Então deixa o like, fortalece a gente, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Obrigado a todos, fica todo mundo com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou tetracampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.